Nós não vamos. Obrigado, Augusto. Desculpa. Nós não vamos aqui tratar sobre essa parte do camelo passar no fundo da agulha, que existe muitas explicações sobre isso. Era uma expressão idiomática utilizada naquela época e tem diversas significações. Nós vamos nos prender aqui ao texto puro do Evangelho, quando Jesus enumera para o jovem, para o mancebo rico, quais mandamentos que ele deveria seguir. E chama-nos a atenção que o mestre fala para ele que não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não darás falso testemunho e honra teu pai e tua mãe e ama teu próximo como a ti mesmo. Interessante que Jesus fala das ações que devemos empreender à luz dos 10 mandamentos em relação ao próximo. Aquilo que eu devo fazer. Eu, assim, até posso roubar de mim mesmo. Posso. Quando eu sou pessimista, eu roubo a esperança de alcançar os objetivos que eu tenho em minha mente, então estou roubando de mim a possibilidade daquela execução, daquela ação. Quando eu mato a minha esperança, eu sou um azarado, tudo comigo dá errado. Então, eu já estou matando em mim essa certeza do amparo que eu recebo no plano espiritual, que me daria a fortaleza, a certeza, a coragem para continuar lutando. O derrotista, ele é aquele que busca matar as suas próprias esperanças. Então, eu também firo esse mandamento. Embora Jesus fala, não furtarás e não matarás, em relação à ação que eu cometo com o próximo, com aquele que está no meu caminho de jornada. E Jesus fala para ele ainda, não darás testemunho falso. É em relação ao outro, mas aí toda vez que eu leio isso, eu começo a pensar das minhas atitudes. Sabe, Ivan, o que eu faço que representa um falso testemunho em relação ao meu semelhante? Numa expressão mais próxima, seria a fofoca. Sabe? Quando eu faço fofoca, disseram que o Augusto falou isso. Quem disse? Alguém disse. Como eu não tenho a certeza de ter ouvido o Augusto falar, quando eu jogo essa dúvida no ar, eu estou dando testemunho falso acerca da pessoa do Augusto. Então, eu tenho que ter muito cuidado, porque eu gosto sempre de lembrar os três crivos de Sócrates. Vocês sabem quais são os 3 crivos de Sócrates? Eu vou ler aqui assim. Um homem chegou, deixa eu aumentar aqui a minha tela. Um homem chegou, procurou a Sócrates e disse-lhe: preciso contar-lhe algo sobre fulano. Você não imagina o que me contaram a respeito dele. E ele nem chegou a terminar, que Sócrates falou assim, espere um pouco. Temos que passar pelo crivo de 3 situações. Primeiro, é verdade o que te falaram? Não, não sei, porque me contaram, eu estou apenas vendendo o peixe como eu comprei. Aí Sócrates fala. Segundo, o que você vai falar sobre fulano representa uma bondade para com ele? Bom, depende de como se encara o negócio, né? E terceiro, o que você vai falar é necessário sobre fulano? E quando a gente faz essas 3 perguntas, a gente começa a perceber que as respostas são sempre negativas. Primeiro, eu não posso afirmar que seja verdade, porque foi alguém que me disse. E alguém é sujeito indeterminado. O sujeito indeterminado numa oração, ele não tem responsabilidade na ação. É isso que, pelo menos, a gramática nos ensina, né? Então, quando eu coloco qualquer assunto sobre determinada pessoa que eu não presenciei, mesmo presenciando, eu não julgo a necessidade de levar adiante aquela informação, eu estou praticando o testemunho falso. Então, na condição, se fosse eu o mancebo rico, eu já não poderia falar igual o mancebo, porque o mancebo, quando Jesus dá essas orientações, ele fala,
tenho guardado todos esses mandamentos desde que cheguei à mocidade. E a mocidade para o povo hebreu, ou seja, o homem para o povo hebreu, ele tinha entre 12 e 13 anos. A partir dessa idade já era considerado o homem, poderia casar e dar-se em casamento, com 12, 13 anos. E a menina, a partir da primeira menstruação, ela já era também considerada mulher, poderia casar e dar-se em casamento. Tamanha responsabilidade que era dada ainda na fase inicial, que hoje nós chamamos de pré-adolescente, adolescente e tudo mais. Culturalmente, a coisa progrediu e hoje não é mais assim, nem na tradição hebraica e muito menos aqui no Ocidente. E quando o jovem fala para Jesus que ele já cumpria esses mandamentos que Jesus enumerou para ele, ele pergunta: que é ainda que me falta? Complicou geral, sabe, Adão? Porque Jesus falou o que para o jovem? Se queres ser perfeito, vai, vende tudo que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. E a pergunta que eu sempre me faço, sabe, Helena, é: será que eu estou disposto a abrir mão de tudo que eu tenho? Fisicamente falando, tudo, tudo, até meu computador. Eu digo que é o único bem que eu possuo aqui nessa casa aqui é meu computador, sabe? Que se a Ivana um dia enjoar de me mandar embora, eu boto o computador embaixo do braço e tenho que sair. Não tem mais nada aqui. Mas será que eu já estou disposto a abrir mão de tudo que eu tenho para seguir Jesus? Porque abrir mão de tudo que eu tenho é, inclusive, abrir mão do meu orgulho, do meu egoísmo e da minha vaidade. E aí a gente vai entrar num processo de transformação íntima, de reforma íntima. Jesus não está preocupado de eu dispor dos bens materiais, que eu já sei que são transitórios. Ou ainda, será que a gente entende que caixão tem gaveta? Que a gente vai conseguir levar a roupa que a gente não consegue mais usar, mas está guardada lá no guarda-roupa, né? Que quem sabe um dia eu emagreço, quem sabe um dia eu diminua de tamanho, porque às vezes tem pessoas que guardam a roupa da adolescência, porque espera voltar. Na outra encarnação, sim. Temos um benfeitor muito conhecido no movimento espírita, Dr. Herman, né? O Dr. Herman costuma dizer, quando durante um tratamento espiritual, que a pessoa começa a reclamar, sabe, Adão, de dor aqui, dor ali, dor acolá. Doutor Herman fala assim: tem um jeito, tem um jeito. Você pode começar, pode passar a não ter mais nenhum problema físico que você está reclamando. E, normalmente, a pessoa pergunta: qual, doutor Herman? Ele fala: reencarnando, mas para isso tem que desencarnar primeiro. Aí ninguém gosta, né? Ninguém quer fazer isso. Por quê? Porque a gente quer resolver os problemas da gente sem nenhum tipo de trauma ou de sacrifício ou de mudança de comportamento. Então, quando Jesus fala para o jovem mancebo que é ele abrir mão de tudo que ele tem para segui-lo, o que Jesus está falando para ele? Jesus enumerou aqui, quando ele fala na primeira, 2, 3, 4, 5, 6 mandamentos da lei de Moisés. Mas Jesus não fala do primeiro mandamento: amarás a Deus de todo o teu entendimento, de todo o teu coração e de todo o teu espírito. E quando Jesus fala amar a Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de todo o teu espírito, ou alma, dependendo da tradução, Jesus está falando o quê? Que o amor a Deus tem que estar acima de todos os objetivos que eu tenho como espírito encarnado ou desencarnado. A proposta do mestre, quando ele fala isso para o mancebo rico e para toda a humanidade, é que não há como negociar em amar a Deus sobre todas as coisas e o jeitinho brasileiro que a gente quer dar para tudo. Não tem como negociar, porque a lei é única. Jesus diz que é o maior mandamento. E o segundo, não é menos importante do que esse, amar ao próximo como a ti mesmo. Então, quando Jesus propõe isso ao mancebo, ao mancebo rico, Jesus está nos falando que quando eu desejo buscar o entendimento espiritual acerca da lei de Deus, eu tenho que começar a abrir mão de determinadas situações que, para mim, ainda é muito difícil.
mudar a questão do amor próprio. Que amor próprio é necessário ter, não é que seja pernicioso, não. O problema da gente é que a gente gosta de ter muito amor próprio, bastante amor próprio, exageradamente amor próprio, ou seja, importa eu, somente eu e novamente eu. E se sobrar um tiquinho assim, ainda é eu. Eu não consigo estabelecer no meu nível de comportamento a oportunidade e o direito do outro. Eu não consigo visualizar assim. Então, quando eu entendo o Evangelho de Jesus, a proposta do Mestre, ele disse, eu quero, se quiser, de ser perfeito. Por quê? Porque ele diz na bem-aventurança, amai os vossos inimigos e sede perfeito como perfeito é o vosso Pai que está no céu. Hoje sabemos que é uma perfeição relativa e não totalitária. Mas quando eu falo de amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a mim mesmo, eu não posso mais estabelecer que a minha opinião tem que prevalecer. Eu estou certo. Quem discorda de mim é meu inimigo. A proposta do Evangelho não é essa. A proposta do Evangelho é que a verdade absoluta pertence apenas e unicamente ao Pai Celestial, mas a ninguém. A doutrina espírita jamais, desde os inícios dos estudos do Sr. Allan Kardec, teve a pretensão de dizer toda a verdade. Tanto que Kardec nos coloca que, em obras póstumas, novas verdades surgiriam, analisássemos à luz da razão e da lógica, se a ciência comprovasse essa nova verdade, que nós absorvêssemos como verdade, como nova verdade. Não há a possibilidade de nós, na condição de estudantes e praticantes da doutrina espírita, de querer ter opinião própria. Não dá. As nossas atividades, quer dentro da casa espírita, quer no local de trabalho, na rua, dentro da nossa casa, nós temos que estar em permanente transformação de conceitos e de opiniões. Permanente. Porque, muitas das vezes, quando nós estamos no nosso grupo familiar, às vezes uma criança nos fala uma verdade que a gente não teria coragem de falar ou de ouvir. Por quê? Porque a criança tem eu costumo dizer, sabe, Adão, puxando a brasa para a minha sardinha, que criança e idoso pode falar o que quiser, porque já não tem tanto crivo assim de responsabilidade, sendo que a criança fala pela amorosidade natural, pela inocência, e o idoso fala com a malícia. Ele pode não ser responsabilizado no núcleo familiar, mas na economia individual de espírito imortal, ele tem uma responsabilidade muito grande. Então, a proposta de reforma íntima não é uma proposta de cirurgia plástica. Não é. Não é o exterior que tem que mudar para que todo mundo goste do Evaldo, não. É quando eu chego em casa, ou quando minha esposa chega em casa, ela sinta a alegria de me ver. Isso não é amor, é respeito. A doutrina espírita ela é baseada num conceito de respeito absoluto à liberdade do próximo. E nós ainda temos muita dificuldade de entender essa questão da liberdade. Ou é do meu jeito, ou não é. Vamos voltar ao autoritarismo que nos trouxe tantos sofrimentos em existências anteriores? Será que eu já sou possuidor da verdade absoluta a ponto de dizer que eu não aceito contestação? Estou falando aquilo que eu já passei nessa existência, pelas essas atitudes de arrogância, de brutalidade. Já passei, já fiz. Mas, pela misericórdia de Deus, caiu a ficha. Então, comecei a ver a necessidade da minha mudança. Porque eu, quando se fala em reforma íntima, o que eu desejo? Eu quero que o Melo seja melhor para mim. Mas não me preocupo de ser melhor para o Melo. Eu não me preocupo como que o outro está me compreendendo. Voltando a Paulo de Tarso, na carta aos Romanos, ele nos diz que nós temos que ser cartas vivas do Evangelho. O que ele está falando? Pendurar o Evangelho aqui no peito, num papel grande para todo mundo ler e sair pela rua? Não. As nossas atitudes têm que ser concernentes com aquilo que o Evangelho nos propõe.
um termo que, quando eu ouvi, há pouco tempo, sabe, o Ivan, essa expressão, mas quando eu ouvi essa palavra, coerente, que as suas atitudes têm que ser coerentes com as suas palavras. Isso balançou o meu íntimo, porque a coerência ela está associada ao entendimento, à compreensão. Eu estudo o Evangelho, leio, logo tenho o entendimento do que o Evangelho está me propondo. Agora, a compreensão do que o Evangelho me propõe, eu só posso ter a partir da minha ação à luz do Evangelho. Agir conforme o Evangelho me orienta. Então, se eu tenho já o entendimento, eu tenho que partir para o segundo nível, que é a compreensão. A compreensão me leva à coerência. Como que nós... a casa tem reunião mediúnica, Adão? Certo, temos. Você já viu, na reunião mediúnica, algum médium discutir com o espírito? Algum esclarecedor, doutrinador, discutir com o espírito? Chamar o espírito para briga? Não, ali todo mundo é amoroso, não é? Ô, meu irmão, você veio à nossa casa. Não é uma coisa bonitinha? Não é? Termina a reunião mediúnica, bota o pé fora do... Adão, me dá a carona. Não posso, estou com pressa. Está vendo como é que é? Lá dentro só é caridoso, aqui fora não ajuda ninguém. Nós temos que trazer as nossas atitudes dentro da casa espírita para dentro da nossa casa física, para dentro do trabalho. Uma coisa que é mais difícil ainda para o espírita, sabe o que é? Sai da reunião pública da casa, fez a palestra, aquele clima harmonioso foi criado, né? Entra no carro para ir embora, transformou o indivíduo. Acabou a amorosidade. O sinal não abre. Quando abre, já mete a mão na buzina, porque o cara não teve... Ao longo de 5 segundos, ele não conseguiu ver que o sinal abriu e que ele tem que sair. 5 segundos é uma eternidade. Quem é o Evaldo? Que está no volante ou que está na palestra pública da casa que ele participa? Quem é o Evaldo? Quando está no esclarecimento dos espíritos necessitados que vem na reunião mediúnica, ou quando chega em casa e a esposa fala assim, isso é hora de chegar? Aí, ao invés de você amorosamente falar, meu amor, você perdoe, mas é que houve um contratempo, o ônibus furou o pneu, ou então tive que ficar mais tarde no centro para fazer um atendimento fraterno. Não. É assim que a gente acha? Não, está vendo? Mal bota o pé em casa, já começa a reclamação, já começa a encrenca. Era melhor ter ficado na rua. Isso não é reforma íntima. Porque a doutrina espírita... Vou falar uma novidade para vocês que eu acho que não saibam. A mesma assistência espiritual que existe dentro da casa espírita está dentro da minha casa. É mesmo. É mesmo. Os mesmos benfeitores que zelam pela minha tranquilidade, pela minha harmonia dentro da casa espírita, eles também visitam a minha casa física. E eles falam assim, ainda não foi dessa vez que Evaldo entendeu o recado. Porque reforma íntima não é colocar, como as meninas fazem, e é super necessário, colocar, mesmo que vá sair de máscara, né? Mas um batonzinho, passar um negocinho no olho para ficar em destaque, não é a maquiagem, não. Reforma íntima é a transformação da alma, do ser imortal, para que, quando a gente chega no momento em que a gente se vê conosco mesmo, quando é que momento que a gente se vê conosco mesmo? Quando desencarna. Quando a gente desencarna, nós não temos mais a máscara do corpo físico. Uma passagem do livro Nosso Lar, quem não leu, eu indico para ler, que é um livro bastante esclarecedor. Mas, em Nosso Lar, o caso Silveira. André Luiz estava na divisa com a região umbralina, em Nosso Lar, com Narcisa, e tem aquela cena da irmã vampira, lembra? Quem leu? Lembra? Da irmã que queria entrar, mas tinha um monte de cruzinha, né? Aí, a Narcisa, depois de resolver o caso dessa irmã, Narcisa diz que os samaritanos estão chegando com os irmãos recolhidos
das regiões de sofrimento do umbral. E quando eles vão chegando, André Luiz identifica Silveira. E quem foi Silveira? Silveira, o pai de André Luiz, ele era um fazendeiro de Barra Mansa, né, daquela região de Volta Redonda, Barra Mansa, ele tinha muitos negócios ali, e ele tinha um grande armazém. E Silveira tinha aqueles mercadinhos, né, aquelas vendas de antigamente, né, o Adão, que tinha de tudo, né? Ele tinha também um mercadinho desse. E o pai de André Luiz é quem fornecia as coisas para o Silveira vender. Só que Silveira ficou doente. E na doença dele, com filhos pequenos, ele não pôde continuar a tarefa e fechou a venda dele. Fechando a venda, não conseguiu vender, não conseguindo vender, não pôde pagar as promissórias. O pai de André Luiz chamou ele às contas e falou: olha, se você não me vender, eu vou tomar a tua casa, a tua propriedade, você vai ter que ir para o olho da rua. E a esposa do Silveira foi à casa de André Luiz pedir ajuda, clemência, a mãe de André Luiz, pela dificuldade. E ela busca interceder. André Luiz dá uma bronca na mãe. Não se mete, é assunto de homem, meu pai está certo, tem que honrar os compromissos, se não tem dinheiro, então perde tudo. André Luiz foi concordando com o pai. Não soube mais de Silveira. Só tomou posse lá das coisas de Silveira, não se tomou mais conhecimento acerca de Silveira. Quando André Luiz está lá em nosso lar, e lembre-se que André Luiz foi acolhido. Ele não chegou em nosso lar como o convidado para a festa, não, ele foi o acolhido. E vê Silveira chegando, chefiando um grupo de samaritanos. E aí André Luiz falou assim para Narciso: eu conheço aquele cara ali. Ela é Silveira, não fala baixo para ele não me ver, eu estou com vergonha dele. Aí Narcisa fala assim: André, se você tem qualquer coisa com ele, vá lá falar logo com ele, porque ele é extremamente ocupado. É uma oportunidade que você tem, é essa de falar com Silveira. E André, botando todo o seu orgulho e vaidade do lado, chegou lá: Silveira, tudo bem? Lembra de mim? André Luiz lá. Né? Papai fez aquela maldade contigo, né, menino? Que papai não era fácil. Aí o que o Silveira fala? André, você e seu pai foram benfeitores na minha vida. Porque quando vocês me tiraram toda a minha propriedade, todas as minhas possibilidades, eu tive que reeducar meus filhos na arte do trabalho sadio. E, graças a Deus, os meus filhos compreenderam também a lição. Nos nossos corações, André, vocês são benfeitores e não algozes. Olha o que é a reforma íntima. E não foi na alegria, não, foi no sofrimento, na penúria, na falta de tudo, inclusive das necessidades primárias do corpo físico. E a gente quer fazer reforma íntima como? Está muito calor lá fora. Hoje, Adão, oi, tudo bem? Evaldo, Adão, não vai dar para ir hoje na reunião, não. Está um calor, Adão. O ar-condicionado do centro está funcionando, não, né? Pois é, eu já sei. Tá, não leva a mal, não, tá, Adão? Mas eu não vou hoje, não. Sabe? A nossa reforma íntima tem que ser com ar-condicionado, de preferência um sorvete. Se tiver uma Coca-Cola geladinha, show de bola. E reforma íntima não é isso. Reforma íntima é mudança de comportamento moral. Mudança de comportamento moral. Mas assim, Evaldo, estalando o dedo? Não, não é. Não é. Porque nós estamos nesse processo de reforma íntima há aproximadamente 2000 anos. Porque foi quando o evangelho que Jesus veio nos anunciar foi a proposta de reforma íntima. Porque ele diz: depois que você vender tudo que tem, vem e segue-me. Ou seja, depois que você compreender que Jesus quer de você não os seus bens, não as suas conquistas materiais, Jesus quer o teu coração, o nosso coração. E o coração, ele não pode abrigar desejos indevidos. Ele não pode abrigar a arrogância, o orgulho, a prepotência. Gente, abrir mão disso deve ser muito doloroso, porque eu não consegui. Mas eu conheço espíritos que conseguiram. Nós temos inúmeros exemplos.
Você pega o mentor da nossa casa, o José Luiz do Espírito Santo, ele não se importava de ser dono de nada. Ele só queria dar a oportunidade que outras pessoas ouvissem os benefícios do Evangelho como ele recebe os benefícios do Evangelho. Não é para chegar na casa e deitar no chão para que alguém passe para mostrar a minha humildade, não. Ser humilde é não identificar na gente a humildade. Eu acho interessante quando, na prece, alguns irmãos falam assim: precisamos nos humildar. Toda vez que fala isso, eu penso que esse tal de humildade está na prateleira do mercado, sabe? Tu chega lá, compra, eu quero 3 quilos de humildade. Aí chega em casa, toma um banho de humildade. Eu sempre associo assim. E a humildade é um sentimento que você não percebe que tem, como todas as virtudes. O orgulho, não. O orgulho eu faço questão de demonstrar que eu tenho. Evaldo, a camisa hoje sua não combinou, não. Eu falei, poxa, eu pensei que estava combinando com as minhas plantinhas aqui. Não, não está combinando, não. Não agrado nunca. Se eu vim pintado de amarelo, ainda vão ter que reclamar de mim ainda. É difícil, ô povo difícil. Isso daí é o orgulho. Sabe por quê? Porque Joana de Ângeles fala no livro Plenitude, não, O Homem Integral, ela fala que nós temos uma dificuldade muito grande quando reconhecemos o defeito do nosso semelhante. Sabe por que a gente tem dificuldade? Porque gritamos esse defeito dentro da gente. Só há possibilidade de eu identificar o erro em alguém quando esse erro é compatível com as minhas atitudes. Olha, a Júlia é muito egoísta, muito egoísta. Por que eu sei que a Júlia... Não, é brincadeirinha. Essa daí, graças a Deus, já passou dessa prova já. Mas qual é por que eu identifico? Porque o egoísmo em mim é muito atuante. É muito atuante. Que a Júlia fala assim, Evaldo, você pode me dar uma ajuda aqui? Pronto, já vive me pedindo. Nunca me dá nada, mas pede o que é maravilha. Eu é que sou assim. Porque Joana de Ângeles fala para a gente, sabe o quê? Que quando eu identifico o defeito, o erro do meu semelhante, é porque esse erro está dentro de mim. Então, eu tenho fácil identificação com ele. E aí eu critico. Mestre de amor. Aí eu critico. Oi? Mestre de amor. É. Não, celeiro de bênção. Perfeito. Agora, aquela colocação dela, me perdoa. Me perdoa. Ah, não, obrigado. Obrigado. Por um processo natural de transferência psicológica, isso. A gente sempre vê nos outros aquilo que está dentro de nós. Dona Joana de Ângeles. É o espelho do ego, né? É o espelho. Assim como também, quando a gente vê uma virtude em alguém, quando a gente fala assim, poxa, o Augusto é um rapaz atencioso, carinhoso, é que eu quero ser como ele é, mas eu não quero pagar o preço que ele pagou para assim ser. Então, a reforma íntima ela não está baseada em atos exteriores. Sinto dizer, mas não está. Não é colocar uma roupa simplesinha para ir para a reunião pública, porque eu não quero humilhar ninguém com o meu cordão de ouro. Que nada, você tem medo de ser roubado na rua, cordão de ouro. Você tem medo de ser roubado. Você não quer, não, vou botar esse sapato aqui, é escarpã que fala, né? Não é escarpã, meninas? Eu não sei o que é, não, mas eu acho bonito esse nome pra caramba. Eu não vou com esse escarpão, porque choveu, a porta do centro fica um lamaçal que o Adão não dá jeito naquilo. Não é possível. Adão não está vendo que está sujo ali fora. Né? A Márcia podia ir lá, pegar um balde d'água lá, lavar, mas não lava. Aí eu vou sujar o meu sapato, meu tênis, qual tênis de Adidas? Eu não posso. Então, eu vou com esse tênis mais velhinho, porque eu sou simples, sabe? No fundo, eu sou simples. Não somos. Não somos. A gente tem que parar de se enganar, porque a maior verdade que Jesus veio nos trazer é que façais ao próximo aquilo que gostaria que vos fosse feito. A reforma íntima se baseia nas palavras do Mestre. Não é no que o Adão vai pensar de mim, o que o Melo vai pensar de mim, não. Não. Chegaram perto de Madre Teresa de Calcutá, um repórter chegou, e ela estava lá no seu cantinho, lá em profunda oração. E ele ficou esperando. Né?
Quando ela abriu os olhos, aí o repórter falou assim, irmã, a senhora estava conversando com Deus? Estava, meu filho. A oração tem a finalidade de conversarmos diretamente com o Pai. E o que que ele dizia, o que que a senhora dizia para ele? Nada, meu filho, eu só escutava. Ah, tá. E ele falava o que para a senhora? Nada, meu filho, ele só escutava. Porque a nossa conversa íntima com Deus não precisa de palavras. Não precisa de palavras. Porque a Mãe Teresa fala que não é necessário falar muita coisa para Deus, nem Deus falar muita coisa para a gente, porque, no fundo, todas as nossas questões serão entre eu e Deus, entre cada um de nós e Deus. Quando a proposta da reforma íntima é nos trazida no bojo da doutrina espírita, é para que essa conversa seja de um cunho mais próximo, como Jesus nos propõe. Jesus chamava Deus de Abba. Abba, em aramaico, era papai. Nós que somos pais e mães, a gente sabe quando o filho... Olha que cena bonita da Cíntia. Quando o filho chega e fala assim, pai, quero falar contigo, ele vai pedir alguma coisa. Já vem com esse papo assim, vai pedir alguma coisa. Agora, quando o filho fala assim, papai, aí tu fala, ih, agora o bicho pegou, porque a coisa é séria. Mesma coisa quando o filho passa o dia todo chamando mãe, né? Mãe, 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 mãe. 350 vezes. Quando chama o pai, pai, oi, cadê minha mãe? Né? Agora, quando o filho fala assim, mamãe, vem aqui. A Júlia sai que nem a desesperada para saber o que os filhos estão chamando. Então, Jesus quer que a nossa relação com Deus seja de proximidade. Papai. E nós só vamos conseguir isso quando iniciarmos o propósito da reforma íntima. Não é na conclusão, não, porque Deus é infinitamente bom e justo. Ele sabe que o nosso propósito, quando feito na matéria, tem de uma sinceridade maior. E não adianta fazer promessa, não. É por isso que a doutrina espírita não apoia a questão da promessa, embora não menosprezamos aqueles que fazem, não. Cada um tem o direito da sua ligação. Mas a doutrina espírita fala o quê? Que a promessa é um compromisso que nós criamos. Uma vez não realizado, aumenta o nosso drama de consciência. Aumenta o nosso drama. É igual aquela história da balança, né? Não, segunda-feira eu começo a fazer o regime. Já está determinado. Hoje não, porque hoje tem um sorvete lá na geladeira, né? A Júlia fez lá uma torta de limão deliciosa, não dá para fazer regime. Não, mas segunda-feira eu começo. Aí chega segunda-feira, você finge que segunda-feira ainda é domingo. E tu mete o pé na jaca, né? Come que nem desesperado. Ah, já chegou terça-feira, agora só na outra segunda. Reforma íntima não é isso. Reforma íntima é quando o peso do evangelho começa a doer no nosso coração. Porque Jesus fala que aquele que não sabe a vontade do seu Senhor e erra, merece castigo. Agora, aquele que sabe a vontade do seu Senhor e não faz, esse merece castigo dobrado. Que castigo Jesus está falando? É violência? É castigo? É punição? Não, Deus é amor. Jesus é o representante desse amor. O que vai me castigar é minha consciência culpada daquilo que eu já sei que eu preciso fazer e ainda não faço. Então, a reforma íntima está associada invariavelmente ao meu desejo de mudança. E tem mais. Aos casais, eu costumo dizer, não dá para fazer reforma íntima pelo marido nem pela esposa. É igual a esposa que acha que o marido está gordinho, precisa fazer regime e começa a controlar tudo que ele come dentro de casa. Vai chegar na rua, mete o pé na jaca de novo. Então, reforma íntima é decisão individual. E não é para que... Adão, olha só, eu estou fazendo minha reforma íntima, então, Adão, não pisa no meu calo. Não, Adão, pisa no meu calo para ver se a reforma íntima que eu estou fazendo está fazendo efeito, está surtindo efeito. Sabe? Porque o Chico, uma vez, ele pediu a Emmanuel que ele precisava de uns minutos de paz, que estava difícil para ele, né? Então, Emmanuel, todo mundo tem um momento que pode relaxar, pode se distrair, né? E não é justo eu pedir um minuto de paz? Emmanuel falou assim, é justo, Chico. Vamos providenciar.
amanhã você terá 1 minuto de paz. Aí Chico ficou todo feliz, doido para chegar no dia seguinte. Quando chegou no dia seguinte, que não tinha atividade num grupo espírita da Prece, lá em Pedro Leopoldo, Adão, chegou 3 famílias, tudo obsediada. Tudo. Pai, mãe, 3 filhos de um lado, pai, mãe, um filho do outro, o outro pai, mãe, filho e neto. Tudo obsidiado, tudo gritando dentro da casa espírita. E o Chico e Emmanuel olhando para ele e falou, vai lá, ajudar. Aí, essa é a paz que o senhor falou que ia ter 1 minuto? Ele falou assim, faça jus a ter paz, trabalhe no bem. Ter paz não é ficar deitado na rede tomando água de coco e pedindo alguém para empurrar a rede e balançar, não. Ter paz é a aquisição da alma. E só tem paz aquele que faz valer a sua paz. Jesus diz assim, para encerrar, senão o Augusto puxa minha orelha. Jesus fala assim para os discípulos, na última ceia, a minha paz eu vos dou, paz que o mundo não tem para vos dar, mas eu vos dou. Lembra disso? Antes, Jesus... Aliás, depois Jesus se materializou após a crucificação, e Jesus não ressuscitou não, tá, gente? Eu desculpo falar essas coisas para vocês, mas a gente tem que esclarecer, né? Jesus se materializou, né? Como existe há inúmeros exemplos de materialização de espírito, ainda mais de um Cristo, né? Jesus se materializou, Jesus falou assim para os discípulos, quando fores anunciar o evangelho, não leve nenhuma túnica, nem uma bolsa, né, com lanche, com coisa, não leve nada, nem 2 sandálias levais. E quando chegares numa casa, olha só, Jesus fala assim, deseja paz para aquela casa. Se a casa for digna da tua paz, ela lá permanecerá. Se não, voltará contigo. Não é a paz de Deus, não, gente, é a minha paz. É a minha paz que eu tenho que levar quando eu for falar do Evangelho. E se eu não tiver em paz íntima, eu vou levar tumulto, discordância, problema, preocupação. A reforma íntima está associada com a intimização do Evangelho no meu coração. Se fosse fácil, já éramos espíritos superiores. Não é fácil. Porém, não há impossibilidade na lei de Deus. Não há impossibilidade. Certa feita, um mentor disse para a gente que estava fazendo uma proposta de comportamento, mudança de comportamento, e uma amiga falou assim, mas é muito difícil. Aí o mentor falou assim, quando diz que é muito difícil, você está dizendo que Deus errou. Deus lhe deu uma tarefa que é impossível de realizar. Isso acontece? Não. Porque Jesus afirma que o Pai não coloca fardos pesados em ombros frágeis. Então, a reforma íntima é individual. Para o Evaldo tem um posicionamento, e para a Helena, e para a Beatriz, para a Idélia, para a Cláudia, tem outro posicionamento. Cada um de nós vamos atender a nossa necessidade à medida que o Evangelho saia da página amarelada do livro e entre no meu coração. Essa é a proposta do Evangelho, modificar o nosso coração, a nossa intimidade. Que Jesus nos abençoe. Agora que eu estava engrenando... Bom, Evaldo, muito obrigado pela sua apresentação. Eu vou fazer um comentário aqui. Na verdade, eu tenho 3 comentários para fazer aqui. Em seguida, dou a palavra para o pessoal. O primeiro que eu acho mais importante é que, no início da reunião, eu cometi um ato falho. E vou até já dizer antes qual foi o ato falho. Eu estava sem o fone de ouvido, e esse computador meu aqui, ele tem um som muito baixo. Se eu não botar o fone, eu não escuto, não entendo o que a pessoa falou. Eu não sei se o Adão perguntou se eu já estava terminando a reunião. Aí eu falei, não sei se eu falei burro na frente do carro na frente do boi. Eu me enrolei nesse aforismo e eu acho que eu não consegui ser entendido. Então, é bom que a gente fale, não foi essa a intenção, porque eu pensei que ele estava falando que você estava acabando. Eu entendi, não, senhor Adão, fui eu que estou botando... Aí eu errei o aforismo, como se fala, né?
Aí eu falei, não sei se é o burro ou o boi na frente do carro, eu errei aí e embolei. Só percebi que errei depois que eu consegui acertar o fone de ouvido e o Evaldo falou. Então, não foi a intenção, não. Então, desculpa, e é bom. O que eu estou falando vai muito ao encontro do que o Evaldo está falando hoje, na reforma íntima. Que às vezes a gente perde oportunidades na vida de se reconciliar com as pessoas, que às vezes é um mal entendido. Eu sei que talvez não tenha tido esse mal entendido aqui, mas às vezes a gente cita uma coisa, fala uma situação totalmente descontextualizada ou fora do momento, e a gente poderia usar outras palavras. Mas isso, dentro da reforma íntima, é até, de certa forma, aceitável. Pena que a maioria das pessoas não vão aceitar, vão tirar aquilo como uma situação ofensiva, grave, e guarda. Porque nós estamos vivendo o quê? Num mundo de provas e expiações, onde todos nós temos alguns milindres. E basta pisar num pontinho só do teu pé que pronto. Não, ele ou ela não poderia ter falado aquilo. Então, dentro da reforma íntima, dentro dos comentários que o Evaldo fez, eu escrevi 3 coisas aqui. Não está baseados, ou seja, a reforma íntima, ele citou, não está baseada em atos exteriores. E nós, na maioria das vezes, é difícil encontrar pessoa que não está. Talvez esteja aqui, nesse grupo seleto aqui, né? As pessoas que não usam, em algum momento, uma certa... desculpa, aqui não tem, né? Uma certa máscara para se passar bem numa situação. É aquele papo que fala assim, é o politicamente correto. Politicamente correto é não falar a verdade? Jesus fala, seja seu sim, sim, e não, não. Não, mas daqui eu não posso falar, aí eu vou ofender a pessoa. Então, a gente usa, sim, uma certa máscara, baseado, você se baseia muito em atos exteriores. Aí depois ele citou também em bens transitórios, né? A gente deve dar o valor, ou não que não devemos dar o valor aos bens transitórios, ou seja, esse é o meu entendimento, mas não dá valor mais do que ele merece. Ele citou o tênis, citou, não sei se o computador, o celular, coisa e tal. Não, vamos cuidar. E se você conquistou esse bem transitório com trabalho, suor, honesto, então até lá, né, numa das leis morais, na 10ª lei morais, está lá no Livro dos Espíritos, se vocês forem procurar lá, ele vai falar lá, podemos defender o nosso patrimônio? Sim, devemos, mas cuidado com que... Será que é necessário dar a vida por isso? Então, é uma autorreflexão que você tem que fazer, e com muito cuidado, mas você pode sim dar o bem. Aí uma outra que foi... que eu achei bem interessante, atitudes dentro da casa espírita para dentro da nossa casa, para você mesmo, porque é muito comum isso. Aí eu estava refletindo quando ele falou, mas isso é muito... além de ser uma crítica pertinente, porque nós devemos procurar ter o mesmo comportamento dentro da casa espírita fora, mas é até normal... Não é um endossamento, que eu não estou endossando isso, essa atitude contrária que você tem dentro da casa espírita. Mas é normal porque nós estamos no mundo de provas e expiações. A gente já ouviu aí, todos aqui que já frequentam a casa espírita há um bom tempo, o que se fala que a casa espírita é? É uma escola, é um hospital. E quem vai ao hospital e uma escola é o quê? Para aprender. Você aprende... É igual você vai tirar o diploma, depois você vai lá para fora para exercitar. Mas você não sai dali um bam. Então, é um sinal que você vai lá, aprende, escuta o evangelho, escuta falar sobre reforma íntima, e por mais que a gente escute, ainda não é o suficiente, precisamos muito falar sobre esse tema, mas a gente vai para o lado de fora, e a primeira coisa é ser reprovado nos 3 crivos que Sócrates falou e você mencionou. A fofoca? Aí a pessoa, não sou túmulo não, pai, não sou baú para guardar segredo. Então,
essa situação, coça. Mas coça por quê? Porque essa maledicência, esse comportamento, você alimentou durante muito tempo. E para você fazer essa dieta, ou seja, de não colocar para fora tudo aquilo que você já se alimentou, é muito difícil. Não é moleza, não. Então, muito. Não é que, como eu falei, não é um endosso. Eu não estou endossando esse comportamento, mas é muito comum vocês me encontrar, Augusto. É triste eu falar isso. Em determinado momento na rua, Augusto, eu até citei numa reunião passada aí, e você falar assim, tá vendo? Para mim, tem acontecido isso com bastante frequência, né? Mas você é espírita. Esse comportamento não condiz com você, com aquilo que você prega, as pessoas querendo te apunhalar ali, te machucar, porque você sabe que ela está falando é certo, que o teu comportamento não deveria ser mais aquele, mas quando você menos pega, você cai numa casca, não, você cai numa pinca de banana inteira e escorrega e está lá para a pessoa te alertar isso, mas muitos não com a intenção de te levantar moralmente, mas sim, é igual aqueles inimigos que não são inimigos, porque o nosso maior inimigo, na verdade, é o maior amigo, porque ele aponta o teu erro. Ele vê uma brecha, como eu posso te afinetar? Como eu posso ali te coisar? Tá vendo, fulano de tal? Você fala isso, mas no fundo, você não é isso. Você é um hipócrita. E a gente fica logo ofendido, né? Se chamar de hipócrita, então, e todos nós, menos os que estão aqui, pelo amor de Deus. Senão depois eu vou ficar ofendido também. Todos nós somos hipócritas. Em algum momento, ou em vários momentos da nossa vida, pregamos o Evangelho, sem falar as 1019 perguntas dos livros espíritas, sei várias passagens da Bíblia, inclusive essa semana foi ontem tinha um cara fazendo um serviço de elétrica aqui na minha casa, aí quando vi uma Bíblia aberta, eu não entrei muito na polêmica, não, vi que ele era evangélico, aí ele falou, essa Bíblia é a palavra original? Eu falei, rapaz, eu não sei se tem outra não, mas eu leio ela como se fosse. Então, e a gente fica sempre se questionando, mas é isso, dou a palavra a todos, foi muito legal a sua exposição, Evaldo, e como eu falo, a reforma íntima sempre é boa a todo momento, que a gente precisa muito. Valeu! Obrigado, pessoal, tá a palavra aí. Adão, quer comentar alguma coisa? Não, vou comentar o quê? Em cima desse amado irmão, é que ele quase toda semana, se possível, vem aqui para a nossa casa. Muito bom. Muita saúde, muita paz no seu coração, querido. Muito obrigado, Adão. Muito obrigado. Aí, a Lúcia fala pelo Melo. Pode falar, Lúcia. Obrigado, Melo. Vai falar, Melo. Não, Melo não deixa o Melo falar, não. Melo não deixa o Melo falar. Libera o som aí, Lúcia. Não, depois de mim ele disse que vai falar, pode deixar. Evaldo, que Jesus continue te abençoando, te iluminando a tua caminhada, meu amor. Quando Obrigado. você... Agora eu vou deixar assim, eu falei assim, amor, fala para ele continuar, mas é muito importante. Você tem aí para Obrigado, Jesus continue te abençoar, meu amor. Muito obrigada. Muito obrigado mesmo de coração. Obrigado, irmã. Aí eu fiquei assim pensando, André Luiz, né, nas mensagens dele, ele fala assim, quem é o seu maior... Quando o Augusto falou do inimigo, o companheiro, né, quando fala a verdade para a gente, é maravilhoso. Mas, na verdade, para mim, o maior inimigo sou eu mesmo, quando eu estou me sabotando, querendo abafar tudo aquilo em mim. Então, eu tenho que realmente fazer. Porque, olha só, isso tudo que você falou por aí, não é eu falar do outro, o outro pensar de mim, é eu comigo mesmo. Né? Esse trabalho eu tenho que fazer, estar fazendo comigo mesmo. Porque eu que vou ter que responder, eu que vou ter que fazer essa atitude, e eu tenho que olhar no espelho e encarar mesmo tudo isso que está aí dentro de mim. Isso. Quando o Augusto fala, não tem ninguém assim, tem a máscara, a gente usa, eu uso muita máscara.
porque ainda não sei ser transparente, assim, né? Vivenciar aquela mensagem que nós temos que estar fazendo naturalmente na nossa vida, né? E aí eu fico assim pensando, caramba, como a gente demora assim a aceitar as coisas assim que não vai, que a gente sabe que não vai ser legal, no instante a gente pega as manias, os vícios, mas para fazer isso dentro, fazer essa mudança em nós, e eu achei muito legal quando você disse assim, então se eu falo que é difícil, como posso fazer isso? Então é porque Deus assim, então não foi justo com a gente, né? Aquela aula que você disse. E por que eu não assumo? Não, eu não faço porque eu não quero. Não é tão fácil. Porque se eu sou já aquele trabalhador da última hora, né? E olha, já chegou os tempos, vocês têm. E se eu acho que se essa mensagem já chegou para mim, é porque já está na hora de eu fazer a mudança em mim, né? Até 10 anos atrás, eu não ouvia assim. A gente estudava o Evangelho, era tipo bíblico, aquela toda. Mas quando aquilo veio mais próximo de mim, quando aquele leque abriu na minha frente, eu falei assim, não, é porque eu já estou podendo fazer essa mudança em mim. Eu só não faço porque eu sou descarada, eu sou sem vergonha, eu gosto das coisas ruins, sabe? As coisas assim que não é agradável. É isso que, na verdade, eu sou. Então, eu não me amo tanto, eu penso que me amo, mas não me amo. Porque Deus não quer o impossível da gente, Ele quer o que a gente faça o caminho realmente, né? E renúncia é difícil, sabe? E a gente saber vivenciar essa vida material com essa vida espiritual, a gente acha que tem uma distância muito grande, mas não tem. Mas um dia a gente vai saber conviver com isso, os dois lados. É só não querer desanimar, é só não querer se acomodar, né? E que a gente vai fazer isso dentro de nós. Eu gostei muito, assim, eu estou tentando fazer um trabalho em mim também. Então, a nossa rebeldia, eu sei que a minha rebeldia fala mais alto, né? E eu tenho que estar trabalhando isso em mim, dizendo não. E eu sei que não vai ser nessa encarnação, talvez na outra, mas que eu não perca esse meu objetivo de fazer essa mudança. E saber que meu irmão, o ponto de vista dele é verdade para ele e eu tenho que respeitar. Eu tenho que saber respeitar meu irmão, do jeito que ele é, né? Verdade. Obrigada, tá? Obrigada a você, Lúcia, pelo carinho de sempre. Evaldo, se me permite, eu vou até citar um comentário que a Lúcia falou aí, que ela falou, eu estou me sabotando. Mas nós, muitas vezes, isso é um pensamento meu, né? Nós, muitas vezes, não enxergamos essa questão de nós estarmos nos sabotando. É uma atitude totalmente natural. A pessoa comete um ato que, para boa parte das pessoas mais espiritualizadas, vamos dizer assim, é uma atitude inconveniente, inconsequente, vários outros sinônimos aí que vocês podem encontrar, mas a pessoa não percebe isso. E, às vezes, você precisa ser repreendido, ser criticado, ou, quando não, vem pelo processo da dor, né? Aí você desperta pela dor que estava fazendo uma situação que não deveria ser feita e a dor te chama para a realidade. Por isso que tem aquele ditado, a dor regenera o que o prazer adultera. Então, essa situação, muitas pessoas não percebem essa questão, eu estou me sabotando. Não está fazendo, está agindo, porque entende que é bom, que para ela está sendo agradável, e mais na frente, com a medida que a gente vai crescendo, a gente vai entendendo. É isso aí. É verdade, é verdade. Até porque o erro tem o tamanho da minha consciência, né? Perfeito. Não adianta eu querer... É por isso que Jesus nos ensina que nós não devemos julgar para não sermos julgados. Na mesma medida que julgar o nosso semelhante, nós seremos julgados. A partir do momento que eu identifico com muita facilidade o erro no meu semelhante,
Eu estou dizendo que não será aceitável eu fazer o mesmo, porque eu já identifico o erro. Então, essa orientação que o mestre nos traz do julgamento não é uma questão que muitas das vezes a gente pensa logo, até como espírito necessitado que sou, a gente pensa logo na questão da punição, e não é. O mestre quer evitar a consequência dos nossos atos. Porque a Lúcia falou, você também falou na questão da inimizade, tem um texto de Khalil Gibran Khalil que ele fala assim: o divino mandou eu amar os meus inimigos. Obedeci, comecei a me amar. Sabe? Porque o maior inimigo de mim sou eu mesmo. Não tem aquela inimizade tão forte. Por quê? Porque se alguém não gosta, de dizer que a Júlia não gosta do Evaldo, só sinto por ela, eu vou continuar vivendo por isso. Entende? Agora, quando eu não gosto de mim, aí eu me complico. E aí eu começo a tomar atitudes que me trarão graves consequências. Então, a busca deve ser sempre de você viver de forma que... ainda não estamos na condição de ninguém reclamar da gente, né? Não estamos nessa condição ainda. Mas se eu diminuir a reclamação sobre mim mesmo, eu já estou no caminho. Sabe? Eu estou no caminho. A proposta é a interiorização da orientação. Né? Legal. Vamos lá. Cíntia quer falar alguma coisa? Quer perguntar alguma coisa? Júlia, a Márcia não está aí, Helena, Ivan, a Beatriz está só nos ouvindo. Oi? Eu quero agradecer. A Márcia está. Não, a Márcia não está no campo de visão, está lá atrás. Ó. Ela não está no campo de visão. Eu quero agradecer o Evaldo e falar que hoje eu matei a saudade dele. Obrigado. Tempo que a gente não se vê. A cada tempo me serviu, porque eu estou nesse processo, né? Estou começando a rever, né, as minhas posturas, tanto na minha casa, quanto no meu trabalho, quanto com os meus amigos, porque eu vou falar que é desafiador, né? Difícil não, essa palavra eu não gosto. É desafiador. E eu estava lembrando hoje, que eu estava vendo o seminário da paz, né? Que agora eu não sei porque está tendo semana espírita em tudo quanto é estado, né? Isso. E estava justamente o Nando Cordel falando das músicas dele, que ele fala muito da paz. Ele citou uma situação como essa, que na rua ele era um amor. Quando chegava em casa, que a filhinha dele começava a fazer bagunça, ele que isso? E aí, numa conversa com o Divaldo Franco, ele começou a se reformar. Então, muito obrigada, Evaldo. A sua palestra de hoje só veio corroborar por tudo que eu já ouvi hoje diante da reforma íntima. Obrigada. Obrigado. E, Cíntia, alguns anos atrás, né? Eu vou falar que alguns anos, se eu falar que tem 40 anos, o pessoal vai achar que eu sou velho, né? Mas alguns anos atrás, nós fazíamos parte de uma caravana no Hospital de Curupaiti, aqui em Jacarepaguá, que é de Hansenianos, né? E lá eu encontrei muitos amigos lá, amigos do coração mesmo. Inclusive, até fiquei noivo lá, porque a Geraldina, né, que era uma interna, ela era passista da Mangueira, sabia cada samba lindo. Então, eu era bem novo, mas já era casado. Mas, mesmo assim, ela falou que não era ciumenta, podia ser minha noiva. Então, toda vez que eu chegava lá para visita, eu tinha que levar uma balinha para a Geraldina, porque era uma renovação do nosso noivado. Né? Mas lá tem o Centro Espírita Filhos de Deus, lá dentro de Curupaiti. E o presidente, Amazonas Hércules, um descendente de indígenas lá do Amazonas, né, de 1,95 m, e uma gargalhada que você escutava a 2 quilômetros de distância. E o Amazonas, toda vez que a gente chegava lá na porta, ele já muito atacado pelo mal de Hansen, ele já não tinha dedos. E ele ficava esperando, sabe, Ivan, de manhã na porta do centro, passar alguém para prender o lápis com o esparadrapo na mão dele, nas 2 mãos, para ele datilografar mensagens de Maria Dolores para distribuir entre os pacientes internos de Curupaiti. E, quando a gente chegava lá, o Amazonas falava assim: vai lá na enfermaria bater um papo com o Frederico. Frederico, a gente chamava ele carinhosamente de caixinha de fósforo, porque ele estava com um corpo muito
diminuto, até pela Hansen mesmo, né? Já ouvia muito mal e não enxergava mais, falava com muita dificuldade, porque a cartilagem da boca tinha sido bem danificada. E eu lembrei dele porque você falou de matar a saudade, sabe, Cíntia? E quando nós chegávamos lá, nós falávamos assim: ô, Frederico, o coordenador da tarefa, que era o Vicente, sabe, Júlia? Uma vez o Vicente falou assim: Frederico, você quer um passe? Aí ele falou assim, bem fanhoso já, né? Ah, Vicente, o doutor Bezerra acabou de me dar um passe, mas nunca é demais. Eu falei, meu Deus, se o espírito consegue ver o doutor Bezerra dando um passe a ele, a gente tem que pedir sentar para ele dar um passe na gente também, né? E falei assim para ele, sabe, ô, Cíntia? Frederico, viemos aqui matar a saudade de você. E ele falou assim, não, meu filho, saudade não se mata, saudade se renova, porque se matar a saudade, ninguém procura ninguém. Então, a saudade nossa é sempre renovada. Tá bom, minha filha? Muito obrigado. A palavra está livre, quem quiser. Falando de Curupaiti, o Evaldo, só um momentinho. Hoje a gente temos o Joseni. Joseni. Você conheceu o Joseni? Conhece, né? Não, Joseni não. A da minha turma lá, Melo, já está todo mundo na espiritualidade. Ah, já, né? Hoje a gente conhece o Joseni, mas a gente morre de rir com o Joseni, sabe? Aí, só para encurtar também as palavras, aí, um dia, um domingo, que a gente, todo terceiro domingo, a nossa casa aqui faz a visita lá. Fazia, porque agora está suspenso por causa da pandemia, né? Isso. Aí, um dia, nesse dia, chegamos lá domingo, papai Jocely, ele não se enxerga mais, ele tem que fazer uma, como é que está o nome? Uma plástica para também de a boca, nariz, tudo a gente vê, tudo aqui por dentro, é uma coisa bem difícil. Mas ele fez e ficou legal. Aí um dia, domingo, a gente chega lá, Jocely, como é que vai? Meu nome não é Jocely. Não, ele falou assim, quem é? Jocely? Não, Sim. não conheço, não. Quem é Jocely? Jocely? Não. Quem é? Quem é Jocely? Não sei quem é esse cara, não. Não mora aqui, não. Não vive aqui, não. Mas Jocely, você não é Jocely. Aí começou a conversa. Aí, por que ele queria mudar de nome? De Jó para Oceni, porque na mesma semana, em menos de um mês, desencarnou 3 lá com o Jó. José e Jocely, José, Joel e João. 3. Aí ele falou, não, Zé Maria está andando aí, meu nome agora vai ser Rocely. O nome dele agora é Rocely. Agora, você vê, naquelas condições e transmite alegria para a gente, como parece. É isso. O Frederico, ele dizia, sabe, o Melo, ele chegou lá, ele era do interior de Minas, ele chegou lá com 19 anos. Que os pais, quando foi detectado o Hansen, levou ele para lá, e o pai dele falou para ele, olha, a gente vai deixar você aqui, não vai voltar aqui, porque você tem 5 irmãos, pode ser contaminado, tu vai morrer mesmo. E aí o Frederico falou assim, já desencarnou todo mundo e eu estou aqui. O último da família a desencarnar. O último. Até a noiva dele, que desmanchou o noivado com ele, já tinha desencarnado e ele estava na matéria, lá naquele cotoquinho de gente ainda. É muita lição que a gente tem lá. Sim, é muito. Pronto, com vocês agora. Agora, voltando assim, uma pergunta que eu queria te fazer, assim, por exemplo, quando eu entrei... seu Ivan, desculpa, pode falar. Continua, querido, continua. É rapidinho, não é assim, é só quando eu entrei para a doutrina, que a gente foi começando, o leque foi saindo assim das minhas vistas, e aí eu no início realmente eu fazia muitas cobranças em mim mesmo, que eu sei que eram incorretas, depois eu fui compreendendo, né? Mas até às vezes eu escuto, não, mas eu falava assim, gente, temos que nos esforçar realmente para fazer essa mudança em nós, aquela coisa toda. Aí o pessoal é danado e fala assim,
Não, mas a doutrina está muito nova para a gente. Nós começamos a ouvir disso agora. Então, aí eu falo assim, e eu acho que até isso, quando a gente quer fazer essa mudança em nós nos desculpamos dizendo que. Porque eu fico pensando assim, no momento que ela chega no meu. A mim, né? É porque Deus já sabe que eu estou preparada para fazer essa mudança, esse esforçozinho pequenininho, né? Então, eu não tenho mais aquela de desculpa de dizer, não, porque a doutrina está muito nova, isso começou agora, nós estamos de milênios assim, de vícios. Não, mas aí o esforço realmente a gente tem que começar a fazer, né? É verdade. Nossa, Ivan! Se tiver qualquer dúvida quanto a isso, Lúcia, lê o livro Os Mensageiros, de André Luiz, porque não existe nenhuma encarnação sem programação, não. Eu posso ter dificuldade de me adaptar, mas não quer dizer que seja novidade, não. Não é novidade, não. Nos preparamos e muitos de nós, por muitos anos, para a atual existência, nós militamos dentro da doutrina espírita. Então, realmente, não é justificativa, não. Não é, não. Você está certo. E a gente vai começar esse estudo agora. Tá bom. Muito bom. Muito bom. Ivan, tem a palavra, Ivan. Ô, Evaldo, mais uma vez foi um prazer em ouvi-lo, tá? E parabéns aí pela palestra. Eu só queria fazer algumas reflexões com relação às nossas atitudes. Eu observo nas pessoas, familiares, a preocupação em agradar o próximo. Mas fazer aquela coisa que lá na frente vai se ter algum prejuízo. Então, eu vejo muito esse lado. A pessoa tem que ser autêntica. Tem que mostrar, ou melhor, transmitir a sua experiência de sucesso, de atitudes, para que essa pessoa que está ouvindo ou vendo, né, dá um sentido para ela se reformar, para ela se reciclar, para ela ver as coisas. Eu mesmo, eu procuro sempre estar muito próximo das pessoas. Eu evito certas coisas, por exemplo, títulos, né? Muitos me conhecem, doutor. Aí outros que serviram comigo, né? Comandante. Aí outros, senhor, 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 senhor. Aí eu fico assim, cara, observando isso distancia, é o que eu percebo. As pessoas parece que ficam meio retraídas em conversar, em expor alguma coisa, né? Que vai colocar assim, vai demonstrar alguma antipatia, né? E eu vejo muito, eu me policio muito nesse lado. Eu procuro sempre, no convívio meu social, deixar muito à vontade. Porque as pessoas ficam assim, meio tolhidas, né? De dizer certas coisas. Será que o cara vai entender, ele vai gostar? Entendi. Então, quando eu estou assim, no ambiente, eu gosto de cortar esses problemas. Eu me situo justamente ali para não demonstrar aquilo que... Não, se eu chamar o fulano assim, ou o ciclano assim, não sei o quê, como é que ele vai ficar? Eu já tive até um colega, né, que... Não, doutor. Eu falei assim, olha só, cara. Se a gente estiver num monte de gente, aí você fica, doutor. Aí tem um cara que serviu comigo, aí me chama de comandante. Como é que você vai ficar? Aí, não. Então, faz o seguinte, é você. Então, me trata assim, porque eu quero intimidade, né? No bom sentido, né? De deixar a pessoa à vontade, porque aí ela vai notando, fala assim, o cara é isso, mas ele, olha só como é que ele é um cara que conversa, dá atenção, nos mostra as coisas. A minha preocupação é essa. Não é querer o que eu sou,
e a pessoa fica, não, ele estudou, ele fez isso, não sei o quê. Então, eu me policio muito nisso. O Ivan, o Chico, ele falava uma coisa, fala, né? Porque as mensagens dele continuam atuais. Ele diz que em todas as situações, nós devemos colocar uma gota de verdade num litro de amor. Porque assim você não vai deixar de esclarecer, mas também, como você colocou, não vai ser arrogância, sabe? Porque a gente tem muita dificuldade de discernir o que é fraternidade e o que é arrogância. A gente tem muita dificuldade de discernir isso. Porque muitas das vezes, quando alguém se relaciona com a gente, exige da gente uma afabilidade que chegaria perto da servilidade. Isso é muito diferente, as duas situações. Então, quando você coloca uma gota de verdade num litro de amor, você se resguarda dentro da opinião do outro, mas não fere a tua intimidade. Sabe? Não fere. E a proposta do Evangelho é que eu sirva ao próximo, dentro da necessidade do próximo, e não dentro daquilo que eu quero dar. Então, o caminho é isso, é de coerência, realmente. Né? Ok. É isso aí. Pessoal, obrigado, Ivan, obrigado, Evaldo. A gente está chegando no final. Agradece a participação de todos, desde já agradece mais uma vez o Evaldo. Agora sim, o que eu errei no início, vou acertar agora no final. Obrigado pela tua exposição, obrigado por todo o trabalho. E assim a gente vai chegando ao final do trabalho e até uma próxima quinta-feira. Agora a gente vai fazer a prece de encerramento. A Márcia pode falar, que ela não quis falar, ela falou que não ia falar porque o Evaldo estava falando, ela pediu até silêncio ali agora. Agora vai fazer a prece. Ó. Chegou uma visita aqui, aí eu estou fazendo assim para a visita, que eu mostrando. Não, chama a visita agora para você participar da oração. E a gente vai todo. Vou ficar caladinha aqui. Tá joia. Tá muito bom fazer a prece. Evaldo, irmão querido, como sempre você brilha nossas noites. Obrigado. E é muito a gente pensar mesmo, como você falou, né? Não está inserida ali uma lição no Evangelho sobre a reforma íntima. Porque todo o Evangelho vai nos auxiliar a essa reforma, que é difícil, mas não é impossível, a gente tem que querer. Como você falou, o Papai do Céu não dá fardos pesados a ombros leves. Então, que a gente possa se fortificar hoje, nessa reunião, nesses ensinamentos, para que a gente progrida, né? E faça ressurgir a cada dia esse homem novo, nessa procura dessa reforma. Então, irmão Augusto, os demais irmãos, vamos elevar os nossos pensamentos ao nosso Mestre Jesus, com o coração cheio de gratidão por mais uma noite de estudo. E assim, Jesus, Senhor, Mestre querido de todas as horas, querida equipe espiritual da nossa casa, União Kardecista, a esse irmão bondoso, amigo, que nos permite essa reunião, mesmo que online, mas que estamos com os corações conectados à nossa casa e, por certo, recebendo o amparo que precisamos. Nós agradecemos por esta reunião, pelo amparo que estamos a receber, pela boa vontade do nosso irmão Evaldo e por todos os participantes. Que possamos nos fortalecer no bem, no entendimento, na paz e nessa vontade sincera de dia a dia indo nos transformando em espíritos melhores. Muito obrigada, Senhor, por tudo. Esteja conosco hoje e sempre, e que a misericórdia de Deus, nosso Pai, se expanda sobre todos os corações, todas as mentes, sejam elas encarnadas ou desencarnadas, envolvendo, em particular, eu peço, o nosso Brasil. Assim, Jesus, em teu nome, em nome de todo o bem, mas, acima de tudo, em nome de Deus, pedimos a permissão para darmos por finalizada mais uma reunião de estudos na noite de hoje. Que assim seja e graças a Deus. Graças a Deus. Pessoal, muito obrigado a todos pela presença. Até a próxima.
Até a próxima quinta-feira, sábado, quem puder, o centro está aberto. Um grande abraço. Felicidades a todos. Tchau. Fechar. Tchau, Evaldo. Um abraço. Tchau, Sim. Tchau, gente. Um abraço. Um abraço a todos.